O mercado agro foi chacoalhado nesta segunda-feira pela notícia de que a Rússia não vai, pelo menos por enquanto, renovar o acordo que vinha possibilitando o escoamento seguro de grãos da Ucrânia pelo Mar Negro. A Rural Business pede a você, que é nosso assinante, extrema cautela ao acreditar em tudo que vem sendo divulgado sobre este assunto na mídia gratuita, pois existe um monte de informação distorcida e tendenciosa que pode induzir ao erro. Tenha muito cuidado. Não dá para sermos inocentes a ponto de acreditar que tamanho burburinho tem como foco principal a agenda da fome. Não, meu amigo, não tem. Existem vários outros interesses movimentando um jogo geopolítico pesado que envolve Rússia, China, Estados Unidos e União Europeia, e que vem usando a Ucrânia como marionete em defesa de interesses próprios. E a Rural Business vai pedir licença para recordar um pouco a história, pois sem ela é impossível avaliar de forma correta e profissional o que pode vir pela frente. Em 24 de fevereiro de 2022, a Rússia invadiu a Ucrânia, declarando guerra ao país. E uma das primeiras ações estratégicas dos russos, como não poderia deixar de ser, foi tomar os portos ucranianos, que, reza a lenda, tinha milhões de toneladas de grãos armazenadas. Os preços de todas as commodities agrícolas, que já vinham em franca escala de alta, simplesmente dispararam na Bolsa de Chicago. Afinal, estavam envolvidos nesta guerra dois dos maiores exportadores de trigo e milho do planeta. Só que desde então, a Rural Business alerta para o alto grau de especulação envolvendo este assunto. Na mídia gratuita, só se falava em milhões de toneladas de grãos parados nos portos da Ucrânia. Mas que grãos eram estes? Qual o volume de cada um? Claro, isso jamais foi dito, já que não interessava para a narrativa de emplacar a agenda da fome, muito bem articulada pela ONU poucos meses depois, que acabou por gerar a mais agressiva inversão de tendência de preços já vivida pelo mercado agrícola mundial. A verdade jamais virá à tona, meu amigo, pode ter certeza disso. Para a Rural Business, a agenda da fome foi costurada com dois objetivos: jogar os holofotes da mídia para um lado, a fim de se fazer acordos de outro, e derrubar os preços dos grãos e a inflação dos alimentos, que vinha tirando o sono de governantes de todo o mundo. E vamos enumerar aqui alguns questionamentos que levaram a Rural Business a, já naquela época, alertar aos nossos assinantes para o que estava de fato acontecendo e o que acabou vindo à tona tempos depois em declarações de próprios integrantes da ONU. Primeiro, será que o objetivo era só movimentar grãos de forma segura? Ou será que o vai e vem de navios não serviu para colocar em prática outras estratégias, como tirar riquezas da Ucrânia para entregar a quem de fato estava pagando a conta? Segundo, em meio a bombardeio, será que o enorme volume de grãos que diziam estar nos portos da Ucrânia não sofreram nenhum dano? Ficaram lá intactos, prontos para serem consumidos? Terceiro, guerra correndo solta. O que você faria se encontrasse comida? Pois afinal, trigo e milho são dois dos alimentos mais consumidos do planeta. Levaria tudo para casa ou liberaria para que seu inimigo, o cara que você está querendo destruir, movimentasse navios de forma segura, exportasse toda essa mercadoria e fizesse dinheiro? Diz aí para nós. E o quarto ponto, pensando em tudo isso, a que preço você acredita que este acordo foi costurado? O que ainda não deram à Rússia para que ela se negue agora a renovar o tal pacto? Como pode ver, meu amigo, essas são apenas algumas das perguntas não respondidas que levam a Rural Business a te pedir extrema cautela, pois o agronegócio já levou uma rasteira e pode bem levar outra se não ficar esperto, né? Podemos ver os preços dispararem de novo lá na Bolsa de Chicago, para em seguida afundar numa queda vertiginosa, caso a Rússia garanta os acordos que quer e mude rapidamente de ideia. E só haverá uma forma de minimizar riscos: focar em informação profissional. Hoje, só para você ter uma ideia, o trigo chegou a registrar alta de mais de 4% no pregão noturno lá na Bolsa de Chicago. Com o passar do tempo, foi perdendo força e, ao abrir os negócios do dia, já foi para o vermelho, de onde não saiu mais, até pelo menos o momento em que fazíamos esta análise. Ou seja, teremos momentos tensos pela frente,
Pois além do embate político, o que está em jogo é o abastecimento de trigo e milho do planeta. A Rússia domina as exportações mundiais de trigo com folga. E a Ucrânia até já caiu muito no ranking mundial em razão da queda em sua produção de grãos. Mas ainda assim ocupa a 7ª colocação. Juntos, Rússia e Ucrânia precisam jogar 58 milhões de toneladas de trigo no mercado nesta temporada. Tudo que está destacado em vermelho no gráfico, nada menos que 27% das exportações mundiais desta commodity. Isso significa que tem muito trigo em jogo neste embate, algo que até não seria visto com tamanho alarde, não fosse por um detalhe: os estoques mundiais não conseguiram ser recuperados. O abastecimento mundial de trigo segue no limite. Para você ter uma ideia, mesmo que tudo dê certo, ou seja, que a mãe natureza possibilite que saia dos campos a maior produção que este planeta Terra já teve notícias, ainda assim o mundo já sabe que terá que encarar a mais grave crise de abastecimento de trigo dos últimos 9 anos. Tá bom para você? A previsão do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, pode ver acompanhando este gráfico, é que o mundo tire dos campos mais de 796 milhões de toneladas de trigo na nova temporada 2023-24, que começou oficialmente no último mês de junho. Se comparar com o colhido 5 anos atrás, primeiro número à esquerda no gráfico, vai perceber aumento de praticamente 67 milhões de toneladas na oferta mundial de trigo. E rapidamente imaginar que tem trigo sobrando no mundo. Afinal, a única coisa que se ouve por aí na mídia gratuita são discursos de crise, recessão e queda de demanda, não é mesmo? Pois então, meu amigo, por isso é tão necessário acompanhar informação profissional e isenta, como a apresentada aqui pela Rural Business. Pois se você tivesse a dura missão de comprar alimento barato para engordar as margens de lucro de quem paga as suas contas, faria o quê? Contaria a verdade ou entupiria a mídia gratuita de supostos analistas para falar apenas aquilo que te interessa, sabendo que tais notícias rapidamente serão reproduzidas pelos grupos de WhatsApp, assustando geral? A verdade está distante dessas narrativas. O consumo mundial de alimento não para de crescer por motivos bem óbvios. Cada dia nascem mais pessoas, no momento em que a população vive por mais tempo, com mais saúde, dinheiro no bolso e facilidade para atravessar a rua e comprar o que quiser. Não é preciso mais encarar altos riscos para caçar, plantar, colher e só então matar a fome. E é por isso que vem tirando o sono de muita gente por aí, pois mesmo com pandemia, mesmo com preços em níveis recordes, o consumo de alimentos não parou de crescer. Então, o jeito é tentar ganhar na lábia os mais inocentes. Aqueles que ainda sonham que informação profissional será dada de graça por aí. Aí está a trajetória do consumo mundial de trigo, meu amigo. Consegue ver alguma queda? Claro que não, né? No máximo, vai perceber uma leve patinada na última safra de 2022-23, uma temporada de preços nunca vistos até então. Só que já para 2023-24, a expectativa é de novo recorde, com o consumo global de trigo podendo chegar a 795 milhões e 800 mil toneladas, algo jamais visto antes. Como pode ter percebido, há um tremendo ajuste entre produção e consumo de trigo, algo que deixa um alerta claro no ar, mas parece que só a Rural Business faz questão de mostrar. Não existe espaço para erro. E é este o pânico do capital mundial, que sonha continuar garantindo margens elevadas, comprando grão barato ao redor do mundo. Lembrando que o Brasil começa a querer dividir este bolo, com amplo aumento das exportações de trigo, algo que impacta ainda mais diretamente o seu bolso. A demanda é tão forte e a escassez tão grande que o USDA já alerta que será preciso cortar as exportações nesta safra. Situação que pode se agravar ainda mais se a Rússia não conseguir negociar as benesses que está tentando, pisar no freio e melar este acordo de exportação da Ucrânia de vez. E é aí que está a chave deste cofre. Olha só o que vem acontecendo com os estoques mundiais de trigo, mostrados pelas torres neste gráfico. Lá em 2019 e 20, o mundo chegou a ter 297 milhões e 900 mil toneladas de trigo nos armazéns, algo que garantia uma baita folga para o consumo global, de 145 dias. Desde então, as reservas mundiais de trigo vêm em queda livre.
E mesmo que o clima garanta o recorde de produção esperado, veja que ainda assim os estoques vão continuar afundando, tamanha a fúria da demanda. A previsão é que até o final da nova safra 2023-24, o mundo tem apenas 266 milhões e meio de toneladas de trigo em reservas estratégicas. Algo que garante 121 dias de consumo e que coloca o mercado global na mais grave crise de abastecimento desde a safra de 2014-15, ou seja, 9 anos. Portanto, é hora de focar no dia a dia dos negócios. A Rural Business te lembra que isso será tremendamente necessário para antecipar o amanhã hoje. Pois se o tal acordo não for renovado, os preços, não só do trigo, mas de todas as commodities agrícolas, vão explodir de novo. Mas se a Rússia voltar atrás, o capital especulativo que comanda o jogo lá na Bolsa de Chicago vai reagir. E o tombo pode ser grande e pegar no contrapé quem não olhar o mercado de forma profissional. Avante mercado do trigo deste imenso Brasil. Só com informação profissional é que vamos sobreviver.